Fala pessoal, vamos resolver mais umas questões aqui. Dessa vez eu trouxe questões de outros vestibulares, mas também vai ter da UNB aqui, porque eu achei muito parecidas, né? Então é o seguinte, ó. Assinale a alternativa cujas estruturas indicadas na figura 2, 3, 4 e 5 estão corretamente indicadas. Aí ele fala que em 1 é uma bicamada glicoproteica. Tá errado, né? Por que tá errado? Porque aqui é uma bicamada fosfolipídica, né? Aqui são nossos fosfolipídios. Beleza? Então é por isso que tá errado. 2. Lipídio periférico. Aqui é uma proteína periférica, né? Uma proteína. Então é por isso que tá errado. 3. Proteína integral. Ok. 4. Carboidrato transmembrana. Não, ele é uma proteína, né? A proteína canal que tá aqui, ó. Muito usada para fazer difusão facilitada, né? Colesterol de superfície. Aonde que tá? 5. Não, gente. Aqui é o glicocálix, né? O colesterol de superfície geralmente é uma estrutura que fica mais ou menos assim, ó. Não sei se está dando para ver aqui, mais ou menos assim. E ela atrapalha na fluidez da membrana, né? Então, a letra correta é a C. 20. Na figura abaixo, analise o gradiente eletroquímico do Na+, à esquerda, e do K+, à direita. Considerando que a figura demonstra o antiporte de sódio e potássio, os tipos de transporte que ocorrerão para jogar o sódio para fora e o potássio para dentro das células são, respectivamente. Então, olha aqui, gente. Como vocês podem ver, o gradiente eletroquímico do Na+, ele ocorre dessa forma. Se a proteína está jogando para fora, indo contra o gradiente, a gente tem aqui um transporte ativo com gasto de energia, né? Com gasto de energia. Então, a gente já elimina esse. A gente vai ficar com essas outras opções. Só que, assim como ocorreu com o íon sódio, vai acontecer com o íon potássio. Por quê? Porque ele está indo contra o gradiente também, ó, porque o gradiente dele é o contrário, né? Então, a gente vai ter aqui transporte ativo e ativo, beleza? Agora vamos resolver do vestibular indígena da UNB de 2023, se não me engano. As figuras 1 e 2 anteriormente apresentadas representam alguns dos mecanismos para o transporte comumente encontrados em células animais. Considerando que esses mecanismos estão envolvidos com diferentes processos fisiológicos de suma importância para o organismo, julgue os próximos itens. O transportador indicado na figura 1 representa uma aquaporina, uma permease envolvida com o deslocamento de água através da membrana plasmática. Certo, gente? A aquaporina tem exatamente essa função de transporte de água através da membrana. Tanto é que o nome dela aquaporina, é justamente por conta dessa ideia de água, né? Os canais de vazamento, uma classe de proteínas transportadoras, estão envolvidos com a difusão facilitada de íons.
Então, gente, aqui, ó, esses aqui são os canais de vazamento. Então, realmente, ela está envolvida com a difusão facilitada de íons. Lembrando que se fosse difusão simples, poderia simplesmente passar aqui pelos fosfolipídios, né, pela membrana. Então, esse item está certo também. Só lembrando que na outra fala que pode representar, só dando essa ressalva. Na figura 2, é indicado um transporte que utiliza energia liberada com a hidrólise do ATP para deslocar íons a favor do seu gradiente químico. Então, gente, ó, esse daqui tá havendo um gasto de ATP. Essa proteína é chamada de proteína carreadora. E aí, o que acontece? Ela pega esses íons e joga para fora da célula. Só que isso envolve um gasto de energia na forma de ATP. E como a gente viu, quando há um gasto de energia, está contra o gradiente. Então, se está contra o gradiente, não é a favor, mas sim contra. Então, esse item está errado. A permeabilidade seletiva é uma propriedade das membranas biológicas, sendo garantida pela passagem de moléculas e íons por proteínas de transporte associadas à membrana plasmática. Então, sim, gente, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma proteína para o transporte, né, de moléculas e íons. E aqui a gente também tem outro tipo de proteína, né, para realizar outro tipo de transporte. Aqui um tipo de transporte ativo e aqui um transporte, um tipo de transporte passivo, né? Então, item certo. Tendo como referência o modelo precedente, correspondente ao mosaico fluido da membrana plasmática, julgue os itens a seguir. Essa questão aqui é da UNB de 2023. O glicocálix, formado por glicolipídios e glicoproteínas presentes na superfície da membrana plasmática, está envolvida com a adesão celular. Tá certo, gente, isso aqui não tem muito o que dizer, só que aqui, ó, essas estruturas representadas aqui em cima são o nosso glicocálix. Então, item 145, certo. A bicamada lipídica é formada por fosfolipídios, cujos grupamentos fosfato ficam voltados para o interior da bicamada. Gente, ó, a gente vai ter aqui, ó, um fosfolipídio. Só que o que acontece? Aqui, a gente vai ter uma parte hidrofílica, ou seja, se atrai com água. E aqui, ó, é nossa parte hidrofóbica, que não se atrai com água, mas ela é lipofílica, ou seja, ela se atrai com lipídios. Sendo assim, o que vai acontecer? Ela vai precisar se unir a outro, vai ter que ficar perto de outro lipídio. E aí essa parte interna é formada por lipídios, não pelo grupamento fosfato. O grupamento fosfato fica para fora aqui, ó, na parte externa da membrana. A parte interna é caracterizada por ter os lipídios e aqui os fosfatos, né, no caso. Então, não é voltadas para o interior, mas sim para o exterior. Então, esse item está errado. O colesterol, um lipídio presente na membrana plasmática, interfere na fluidez da membrana,
diminuindo, ó. Então, foi o que eu falei aqui, né? É porque não tá bem, é difícil eles representarem, mas ele afeta sim na fluidez da membrana, diminuindo. Então, esse item está correto também. As proteínas associadas à bicamada lipídica permitem que a célula interaja com o meio circundante de modo controlado, uma vez que está envolvida no transporte seletivo de moléculas. Esse item aqui é basicamente quase esse daqui, só que redigido de outra forma, né? Então, ambos estarão certos. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva.